Maria atravessava o portão da casa todos os dias às 7 da manhã, como fazia há mais de 12 anos. O jardim continuava impecável, a fachada imponente, mas por dentro aquela casa já não tinha o mesmo brilho. Desde que a senhora Helena adoeceu, o silêncio passou a dominar os corredores largos e as salas antes cheias de visitas. No início, Maria foi contratada apenas para cuidar da limpeza, mas com o tempo tornou-se muito mais do que isso. Era ela quem organizava os remédios nos horários exatos, quem preparava a sopa morna que Helena conseguia engolir sem dificuldade, quem ajeitava os travesseiros durante as madrugadas de dor. Os filhos quase não apareciam. Ligavam às vezes, prometiam visitas. Sempre diziam estar ocupados demais. Maria nunca comentava, mas percebia o olhar triste da senhora cada vez que o telefone tocava e não era para ela. Helena falava pouco sobre sentimentos. Era uma mulher reservada, acostumada a guardar tudo para si. Ainda assim, quando Maria segurava sua mão frágil para ajudá-la a caminhar até a janela, havia algo ali, um silêncio carregado de confiança. O que ninguém imaginava é que por trás daquela rotina aparentemente comum existia um segredo que mudaria o destino de todos naquela casa. Os filhos da senhora Helena moravam na mesma cidade, mas pareciam viver em outro mundo. Eduardo, o mais velho, era empresário e sempre dizia que sua agenda estava lotada. Cláudia, a caçula, aparecia apressada, com o celular na mão e o olhar distante. As visitas eram rápidas, quase protocolares. Eles perguntavam sobre exames, médicos, despesas. Raramente perguntavam como a mãe estava se sentindo. Maria observava tudo em silêncio. Enquanto organizava a bandeja de chá na sala, escutava conversas interrompidas quando se aproximava. Notava os olhares trocados entre os irmãos quando falavam sobre o futuro e a casa. Havia uma ansiedade disfarçada no ar. Helena percebia também. Seus olhos, já cansados pela idade e pela doença, ficavam mais opacos depois dessas visitas. Assim que a porta se fechava e o carro saía da garagem, ela suspirava fundo. Nunca reclamava, nunca criticava os filhos. Mas, certa tarde, enquanto Maria ajeitava o cobertor sobre suas pernas, Helena segurou sua mão com uma força inesperada e murmurou algo quase inaudível. Nem sempre quem está perto é quem realmente está presente. Maria sentiu um arrepio. Aquela frase parecia carregar muito mais do que simples tristeza. Parecia um aviso. E, de alguma forma, ela começava a entender que havia algo naquela família que ainda não havia sido revelado. Com o passar dos meses, a relação entre Maria e Dona Helena deixou de ser apenas profissional. Nas tardes silenciosas, quando a luz do sol atravessava as cortinas claras do quarto, Helena pedia que Maria se sentasse ao seu lado por alguns minutos. Às vezes falava do passado. Outras vezes apenas queria companhia. Contava sobre quando a casa era cheia de risadas, festas e aniversários barulhentos. Falava do marido já falecido, do orgulho que sentia ao ver os filhos crescerem. Mas sempre que a conversa parecia se aproximar de algo mais profundo, ela mudava de assunto. Havia uma barreira invisível ali. Certa vez, enquanto observava uma fotografia antiga sobre a cômoda, Helena deixou escapar. Existem decisões na vida que a gente toma achando que está protegendo quem ama, mas nem sempre é assim. Maria percebeu o peso naquelas palavras. Perguntou com cuidado se havia algo que ela queria dividir. Helena apenas sorriu de maneira triste e balançou a cabeça. Ainda não é a hora. Naquela noite, Maria teve dificuldade para dormir. Algo dizia que esse ainda significava que em algum momento a verdade viria à tona. E quando viesse, não seria simples. Ela só não imaginava que esse momento estava mais próximo do que qualquer um poderia prever. Numa tarde chuvosa, quando o som da água batia contra as janelas do quarto, Dona Helena parecia mais inquieta do que o normal.
Seus olhos percorriam o ambiente como se estivessem se despedindo de cada detalhe. A poltrona antiga no canto, o retrato do marido na parede, a pequena caixa de madeira sobre a cômoda. Maria percebeu a mudança e se aproximou. Está sentindo dor? Helena negou com a cabeça. Depois de alguns segundos de silêncio, fez um gesto para que Maria chegasse mais perto. Sua voz saiu baixa, quase sussurrada. Quando eu partir, há algo que precisa ser feito, mas ninguém pode saber antes da hora. Maria sentiu o coração acelerar. O que a senhora quer dizer? Helena olhou em direção à porta, certificando-se de que estavam sozinhas. Prometa que não vai contar nada aos meus filhos. Ainda não. A tensão tomou conta do quarto. Maria nunca tinha visto a patroa tão séria. Havia firmeza em sua expressão, mas também medo. Sem entender completamente o que estava sendo pedido, Maria assentiu. Não por curiosidade, mas por lealdade. Naquele momento, ela percebeu que estava sendo envolvida em algo muito maior do que imaginava e que essa promessa mudaria seu destino para sempre. Os dias seguintes trouxeram uma mudança que ninguém conseguiu ignorar. Dona Helena começou a enfraquecer rapidamente. Já não conseguia caminhar até a janela sozinha e até mesmo falar exigia esforço. Os médicos passaram a visitar a casa com mais frequência e as conversas no corredor eram cada vez mais curtas e silenciosas. Maria fazia o possível para manter a rotina estável, mas sentia que algo estava se aproximando. Havia um clima diferente no ar, pesado, quase sufocante. Curiosamente, os filhos começaram a aparecer com mais frequência. Eduardo chegava cedo, fingindo preocupação. Cláudia passou a permanecer mais tempo no quarto, mas suas perguntas giravam sempre em torno dos mesmos assuntos: documentos, contas, decisões pendentes. Maria percebia os olhares trocados entre os irmãos quando achavam que ninguém estava vendo. Sussurros na cozinha, conversas interrompidas quando ela entrava no ambiente. Dona Helena observava tudo em silêncio. Seu olhar já não era apenas triste, havia uma espécie de determinação ali. Numa noite particularmente fria, depois que os filhos foram embora, Helena segurou a mão de Maria com dificuldade e disse: "Está quase na hora." Maria sentiu um arrepio percorrer o corpo. Quase na hora. De quê? Ela ainda não sabia, mas intuía que a promessa feita naquela tarde chuvosa estava prestes a ser cobrada. A madrugada estava silenciosa demais. Nem o vento parecia ousar tocar as janelas daquela casa. Maria estava sentada na poltrona ao lado da cama, como fazia sempre que Dona Helena tinha dificuldades para dormir. A respiração da senhora era fraca e irregular, e cada som parecia ecoar pelo quarto escuro. Por volta das 2 da manhã, Helena abriu os olhos lentamente e fez um gesto quase imperceptível com a mão. "Maria, feche a porta." A voz saiu frágil, mas firme. Maria se levantou imediatamente e trancou a porta do quarto. Ao voltar, aproximou-se da cama e segurou a mão da patroa. Sentiu que estava gelada. "Está sentindo dor? Vou chamar o médico." Helena apertou seus dedos com surpreendente força. "Não. Escute com atenção. O que vou dizer agora não pode ser repetido até que tudo termine." O coração de Maria disparou. Respirou fundo, reunindo as últimas forças, e seus olhos, antes cansados, agora carregavam uma lucidez impressionante. "Eu escondi algo por muitos anos, algo que envolve esta família e envolve você." Maria sentiu o mundo girar. "Envolve você." Antes que pudesse reagir, Helena continuou: "Chegou a hora de você saber a verdade." E naquela madrugada silenciosa, o segredo começou a ser revelado. Maria mal conseguia respirar. As palavras de Dona Helena ecoavam em sua mente. "Envolve você." Seu coração batia tão forte que parecia preencher o silêncio do quarto. Helena fechou os olhos por alguns segundos, como se buscasse forças em lembranças distantes. Quando voltou a falar, sua voz saiu baixa, mas carregada de verdade. "Muitos anos atrás, antes mesmo de você imaginar trabalhar aqui, houve um erro que mudou destinos."
Maria sentiu um nó na garganta. Helena continuou. Eu tomei uma decisão achando que estava protegendo minha família, mas, na verdade, estava afastando alguém que nunca deveria ter sido afastado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto frágil da senhora. Você não chegou aqui por acaso, Maria. O quarto parecia menor, o ar mais pesado. Durante todos esses anos, eu observei você, sua maneira de cuidar, de falar, de olhar. Sempre houve algo familiar. Maria recuou levemente, confusa. Eu não entendo. Helena apertou sua mão uma última vez, com a pouca força que ainda tinha. Porque você sempre fez parte desta história, muito antes de atravessar aquele portão. O mundo de Maria parecia desmoronar em silêncio. Mas o que exatamente isso significava? A resposta viria a seguir e mudaria tudo. Maria ainda estava em choque com as palavras que tinha acabado de ouvir. A mente tentava organizar tudo, mas as peças não se encaixavam. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, Helena moveu levemente o olhar em direção à cômoda. Na terceira gaveta, a caixa de madeira. A voz era fraca, quase um sopro. Maria caminhou até a cômoda com as pernas trêmulas. Abriu a gaveta e encontrou a pequena caixa escura que sempre estivera ali, discreta, como um objeto comum. Ao abri-la, viu um envelope amarelado, cuidadosamente selado, com seu nome escrito à mão. Seu nome. Sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Só abra depois que eu partir, pediu Helena. E não deixe que eles impeçam você. Eles. Maria voltou para perto da cama, segurando o envelope contra o peito. O que tem aqui dentro? Perguntou, quase implorando. Helena sorriu com ternura, um sorriso diferente de todos os outros que já havia dado. A verdade e a justiça. Poucos minutos depois, sua respiração começou a ficar mais espaçada. Maria segurou sua mão até o último suspiro. Naquela madrugada silenciosa, Dona Helena partiu. E junto com ela, deixou um segredo prestes a transformar completamente aquela família. O dia amanheceu cinzento, como se o céu soubesse que aquela casa jamais seria a mesma. A notícia da morte de Dona Helena se espalhou rapidamente, e em poucas horas os filhos já estavam organizando documentos, telefonemas e detalhes do velório. Maria permanecia em silêncio, segurando o envelope escondido em sua bolsa. Sentia o peso dele como se carregasse uma verdade impossível de conter. Após o enterro, a família se reuniu na sala principal para a leitura do testamento. O advogado abriu a pasta e começou a ler as disposições formais. Bens divididos, contas encerradas, instruções específicas. Eduardo e Cláudia ouviam atentos, tensos. Então, o advogado fez uma pausa. Há também uma carta pessoal, destinada a Maria. O ambiente congelou. Os olhares se voltaram para ela, carregados de surpresa e desconfiança. Com mãos trêmulas, Maria retirou o envelope da bolsa. Reconheceu a caligrafia delicada de Dona Helena. Respirou fundo e rompeu o lacre. À medida que lia, seus olhos se enchiam de lágrimas. A carta revelava uma verdade guardada por décadas, uma ligação de sangue, uma decisão do passado e um erro que Helena carregou como culpa por toda a vida. Maria não era apenas a cuidadora. Ela era parte da família, e aquela revelação mudaria tudo o que os filhos acreditavam saber. O silêncio na sala era absoluto. Maria terminou de ler a carta com as mãos trêmulas. Cada palavra escrita por Dona Helena parecia ecoar nas paredes daquela casa que por tantos anos ela atravessou como empregada, sem saber que seu destino estava ligado àquele lugar desde o início.
A carta revelava que, décadas atrás, Helena ajudou a encobrir uma verdade para proteger a reputação da família. Maria era fruto de uma relação que nunca foi assumida publicamente. Para evitar escândalos, decisões foram tomadas, caminhos foram separados, e uma criança cresceu sem saber de suas origens. Helena descobriu a verdade anos depois e passou a acompanhar a vida de Maria discretamente, até trazê-la para perto, contratando-a, não por coincidência, mas por arrependimento. No testamento, além da carta, havia uma cláusula inesperada. Uma parte significativa da herança estava destinada a Maria, não como caridade, mas como reconhecimento. Eduardo e Cláudia ficaram sem palavras. A revolta inicial deu lugar a um constrangimento inevitável. Pela primeira vez, perceberam que não conheciam toda a história da própria família. Maria não comemorou. Não havia triunfo em seu olhar, apenas uma mistura de dor, surpresa e compreensão. Ela entrou naquela casa como empregada. Saiu dela como filha reconhecida. E a maior herança que recebeu não foi o dinheiro, foi a verdade que finalmente veio à luz.